Se a ansiedade tem apertado seu peito e o medo do futuro tem tirado sua paz, respire fundo e fique comigo agora. Hoje, você vai ouvir uma palavra que não apenas acalma, mas transforma. Um salmo poderoso, capaz de silenciar a inquietação, fortalecer seu coração e te lembrar que Deus continua no controle de tudo. Se prepare, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enfrenta seus dias. ¿Juntos? Já te peço que se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam de uma palavra de edificação. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Amém. Meditar no Salmo diariamente é como beber água fresca logo pela manhã. Traz vida, clareza e serenidade para o seu interior. Quando você lê e relembra que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, sua alma começa a encontrar um ritmo novo. Esse ritmo não acompanha a ansiedade do mundo, mas sim a paz que vem de Deus. E quanto mais você se aproxima dessa palavra, mais percebe que ela vai acalmando as ondas internas que antes te desestabilizavam. O Salmo compara a pessoa que medita na palavra a uma árvore plantada junto às águas. Isso significa que, mesmo quando tudo ao redor parece seco, você continua sendo nutrido por uma fonte constante. A ansiedade tenta te arrancar da terra firme, mas a palavra te mantém enraizado. E quanto mais você permite que esse salmo penetre no seu coração, mais forte você se sente para enfrentar os desafios do dia. A serenidade que você tanto busca começa a florescer naturalmente dentro de você. Meditar não é apenas ler rapidamente e esquecer. É deixar que a palavra converse com sua alma. Quando você repete aquelas frases, quando pensa nelas enquanto trabalha, quando lembra delas antes de dormir, algo dentro de você se reorganiza. A ansiedade vai perdendo espaço porque sua mente encontra um novo lugar para repousar. A verdade de Deus. A palavra se torna um abrigo, um guia, um norte que te alinha com o que Ele deseja derramar sobre sua vida. E o mais lindo é perceber como essa prática diária transforma seu comportamento emocional. De repente, situações que antes te tirariam do eixo começam a perder força. Você reage com mais calma, mais sabedoria e mais confiança. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você está mais firme. A meditação no Salmo te coloca em uma posição de equilíbrio espiritual, onde a ansiedade não domina mais seu coração como antes. Deus usa essa palavra para te fortalecer de forma contínua. E à medida que essa serenidade cresce dentro de você, um movimento ainda mais profundo começa. A renovação da sua mente pela palavra de Deus. Uma renovação que não apenas acalma, mas transforma. Não apenas conforta, mas te dá direção. E é justamente essa renovação que prepara seu coração para o próximo passo, onde você descobrirá como encontrar paz verdadeira e duradoura através da presença e da voz do Senhor. Renovar a mente pela palavra de Deus é um processo que transforma sua maneira de pensar e sentir. Você passa tanto tempo enfrentando pensamentos confusos, acelerados e carregados de preocupação, que às vezes parece impossível encontrar calma. Mas quando você se aproxima da palavra, algo começa a mudar dentro de você. A verdade de Deus entra como luz em um quarto escuro, revelando caminhos onde antes só havia incerteza. A paz que você tanto busca nasce desse contato profundo com as Escrituras. Paulo escreveu que devemos ser transformados pela renovação da mente, e isso não é apenas um conceito espiritual, é uma realidade diária. Cada vez que você lê a palavra, medita nela e deixa que ela desça ao coração, a ansiedade perde força. A mente começa a se alinhar com aquilo que Deus diz a seu respeito. Em vez de pensamentos de medo, surgem pensamentos de esperança. Em vez de confusão, surge direção.
Deus vai reorganizando seu interior de um jeito suave, mas poderoso. E é incrível perceber como essa renovação muda sua forma de reagir às situações da vida. Antes, qualquer desafio já apertava seu peito. Agora, você aprende a olhar tudo com mais calma. A palavra se torna seu filtro, seu equilíbrio, sua base. Você começa a enxergar como Jesus enxergava, com confiança no Pai, com descanso, com sabedoria. A ansiedade tenta te empurrar para o caos, mas a palavra te puxa de volta para a paz. É como ser guiado pela mão em meio a um caminho escuro. À medida que a mente é renovada, sua fé também se fortalece. Você passa a entender que não precisa aceitar todo pensamento que aparece. Pode rejeitar aquilo que não vem de Deus e acolher aquilo que traz paz. A palavra te dá autoridade para enfrentar o que antes te derrubava. E quando você percebe isso, algo desperta dentro de você. A certeza de que existe um lugar de descanso seguro, onde sua mente encontra repouso e seu coração encontra estabilidade. E essa renovação contínua te conduz a uma jornada ainda mais profunda de paz com Deus. Uma jornada onde você aprende a confiar mais, descansar mais e entregar mais, sabendo que cada passo te leva para mais perto daquele que te ama. E assim, seu coração se prepara para receber, cada dia, a serenidade que só o Senhor pode te dar, abrindo espaço para um próximo momento de revelação e transformação. Quando você começa a se aproximar das Escrituras com o coração aberto, algo dentro de você começa a mudar de verdade. As palavras do Salmo 1 têm esse efeito. Parecem tocar áreas que ninguém mais consegue alcançar. É como quando Deus falou ao coração de Josué, ordenando que meditasse na palavra dia e noite, porque ali estava a fonte da força que ele tanto precisava. Da mesma forma, quando você permite que essas palavras se misturem à sua vida, a ansiedade perde espaço, e a paz começa a brotar como um rio calmo. O Salmo 1 não apenas ensina, ele molda, ele transforma. E essa transformação vai ganhando força a cada leitura. O Salmo 1 revela que aquele que se firma na palavra é como árvore plantada junto às correntes de águas, e isso diz muito sobre o que Deus está fazendo dentro de você. Ele está te plantando novamente, te reestruturando, fortalecendo suas raízes que talvez estivessem fracas pelas pressões da vida. Quando a ansiedade tenta te sacudir como ventos fortes, a palavra te mantém firme. Assim como Jesus resistiu às tentações no deserto dizendo está escrito, você também encontra no texto sagrado o alimento que sustenta sua mente e seu espírito. Cada palavra desse salmo parece te lembrar que você não está sozinho, que Deus está presente mesmo quando o mundo interno está turbulento. E o mais lindo é que as palavras do Salmo 1 não apenas te fortalecem, elas te purificam. Elas funcionam como aquela água viva que Jesus prometeu à mulher samaritana. Uma água que não só mata a sede, mas limpa, restaura e renova tudo por dentro. À medida que você lê, relê, medita e guarda essas palavras no coração, uma transformação silenciosa começa a acontecer. Você percebe que aquilo que antes te dominava já não tem a mesma força. Deus vai acalmando sua mente, colocando as coisas no lugar, ajustando o que estava desalinhado. E assim, pouco a pouco, você experimenta o poder dessa promessa viva. Há algo profundamente especial em perceber que as palavras sagradas carregam uma força que não depende do seu estado emocional. Mesmo nos dias em que você se sente fraco, abatido, desanimado, o Salmo 1 continua sendo uma fonte de vida. Isso porque a palavra de Deus não muda. Ela permanece fiel, constante, sólida como Ele mesmo. Assim como Jesus afirmou que quem ouve e pratica suas palavras é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha, você também está construindo algo firme dentro de si. E essa firmeza começa a vencer a ansiedade, trazendo clareza e direção. É por isso que, quando você se volta ao Salmo 1, está fazendo muito mais do que ler um texto antigo. Você está permitindo que Deus converse diretamente com o seu coração. Ele te lembra que existe um caminho de paz, um caminho de luz, um caminho que não depende das circunstâncias externas. E conforme você avança nessa jornada de transformar a mente pela palavra, começa a perceber que existe uma fonte ainda mais profunda de paz te esperando. Uma paz que não vem do mundo, mas do próprio Deus, capaz de acalmar até os pensamentos mais turbulentos.
Quando o caos mental tenta te sufocar, trazendo pensamentos que parecem não se calar, Deus se apresenta como a única fonte capaz de acalmar essa tempestade interior. É como quando Jesus estava no barco com os discípulos e o mar começou a se agitar violentamente. Enquanto todos se desesperavam, ele simplesmente se levantou e ordenou que o vento e o mar se aquietassem. E tudo ficou calmo. Do mesmo jeito, ele continua entrando no barco da sua mente, trazendo uma paz que o mundo não conhece. E essa paz começa a envolver você como um abraço quente em dias frios, te lembrando que Deus está presente no seu caos. Ao longo da Bíblia, Deus sempre se mostrou como aquele que acalma corações inquietos. Quando Isaías disse que Deus mantém em perfeita paz aquele cujo coração está firme nele, estava falando exatamente desse alívio que você tanto busca. Essa paz não depende da ausência de problemas, mas da presença constante do Senhor ao seu lado. A ansiedade grita, o medo tenta te paralisar, mas Deus sussurra ao seu coração, eu sou a tua paz. E quando você começa a se apoiar nessa verdade, o caos mental perde força. A mente se torna mais leve, como alguém que finalmente encontra descanso após um longo dia de luta. E essa paz que Deus oferece não é algo distante ou difícil de alcançar. Ela é real, acessível e profunda. Quando você fecha os olhos e fala com o Senhor, mesmo que seja apenas com um suspiro cansado, Ele escuta. Ele entende cada detalhe do que você sente, até aquilo que você não consegue explicar. E é aí que a paz dele se manifesta, não como um sentimento passageiro, mas como uma presença constante. Assim como Davi dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa companhia divina transforma o ambiente interno, silenciando os pensamentos confusos e trazendo clareza. À medida que você reconhece Deus como essa fonte de paz, algo dentro de você começa a ser reorganizado. A mente, antes acelerada, encontra um novo ritmo. A alma, antes sobrecarregada, começa a respirar. É o Senhor colocando ordem no que estava bagunçado, trazendo luz para onde havia escuridão. Ele não ignora suas lutas, ele entra nelas com você. E quando essa certeza invade seu coração, você percebe que está sendo conduzido a um novo nível de confiança. Uma confiança que te prepara para entregar a Ele aquilo que você vem carregando há tanto tempo. E é justamente nesse processo, nesse encontro com a paz de Deus em meio ao tumulto da sua mente, que um passo importante começa a surgir: o passo de entregar. Porque, enquanto Deus acalma sua alma e restaura seu interior, o coração começa a entender que não precisa mais segurar tudo sozinho. Ele te conduz a um próximo movimento, um movimento que abre caminho para que você entregue cada preocupação, cada medo, cada peso nas mãos dele. Entregar suas preocupações a Deus não é sinal de fraqueza, é um ato de confiança profunda. Muitas vezes você tenta resolver tudo sozinho, carregando pesos que foram se acumulando ao longo do tempo e que parecem te sufocar. Mas Deus nunca pediu que você carregasse sozinho o que Ele mesmo se ofereceu para levar. Ele disse: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque tenho cuidado de vós. Quando você começa a liberar essas cargas nas mãos do Senhor, a alma encontra alívio. É como respirar fundo depois de muito tempo sem ar. Deus acolhe, entende e sustenta. A entrega verdadeira acontece quando você reconhece que Deus é maior do que qualquer preocupação que tenta dominar seus pensamentos. Ao olhar para as tempestades internas, você percebe que sozinho não consegue controlar tudo, e Deus sabe disso. Ele quer que você entregue, não para te enfraquecer, mas para te fortalecer. Mantê-lo no controle traz apenas exaustão, medo e ansiedade. Já colocar tudo nas mãos dele abre espaço para uma paz que ultrapassa qualquer lógica. Quando você confia, Deus trabalha. E quando Deus trabalha, até aquilo que parecia impossível começa a se alinhar. Mas entregar não é apenas um gesto pontual, é um processo diário. Todos os dias, pensamentos de medo e cobranças internas podem tentar voltar, como ondas insistentes. É nesse momento que você escolhe novamente descansar em Deus, lembrando que Ele é sua força e seu sustento. Assim como Jesus ensinou sobre não se preocupar com o dia de amanhã, você aprende a viver um dia de cada vez,
confiando que o Pai sabe do que você precisa. Essa entrega contínua vai moldando seu coração, transformando a forma como você lida com as pressões e fortalecendo sua fé. E à medida que você entrega, Deus te ensina algo precioso. Você não precisa controlar tudo para estar em paz. A paz não vem da ausência de desafios, mas da presença de Deus no meio deles. Quando você solta o que estava segurando com tanta força, percebe que suas mãos ficam livres para receber aquilo que o Senhor quer te dar. Ele te guia, te protege e te restaura de formas que você talvez nem perceba de imediato. Mas pouco a pouco, você começa a sentir o peso diminuindo, a mente clareando e o coração encontrando descanso. Entregar suas preocupações a Deus também abre espaço para uma perspectiva nova sobre a vida. Você percebe que não precisa viver aprisionado pelos mesmos medos, pelas mesmas expectativas, pelas mesmas cobranças internas que antes te consumiam. O Senhor te chama a viver de forma leve, confiando que Ele cuida de cada detalhe. E quando você finalmente se rende completamente, surge uma liberdade tão grande que nenhuma ansiedade consegue apagar. Uma liberdade que prepara seu coração para o próximo passo. Encontrar no Senhor o verdadeiro refúgio em Deus que sustenta, protege e te conduz com amor. Quando Deus promete proteção, Ele não fala apenas de perigos visíveis, mas também daqueles que ninguém vê, como a ansiedade que tenta apertar seu peito e roubar sua paz. O Senhor conhece cada batalha escondida dentro de você, cada pensamento acelerado que ninguém percebe, cada noite em que o sono insiste em não chegar. E ainda assim Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Essa é uma promessa que abraça sua alma e te lembra que você não está lutando sozinho. Deus se coloca do seu lado no meio do caos interno, fortalecendo seu coração. A proteção de Deus não é limitada, ela é completa. Ele cuida do seu corpo, da sua mente e do seu espírito, porque sabe que a ansiedade tenta atacar justamente nas brechas da alma. Assim como Ele guardava Davi em meio aos inimigos, Ele também guarda você de pensamentos que querem te derrubar. Não é apenas sobre afastar o mal externo, mas também sobre blindar sua mente com a paz que só Ele pode oferecer. Quando você escolhe permanecer perto do Senhor, algo dentro de você começa a ser protegido de forma sobrenatural. A palavra diz que nenhum mal te sucederá, e isso inclui esse mal silencioso que tenta se esconder nos seus pensamentos. Deus não ignora o peso que você sente. Ele estende a mão, te cerca, te cobre, te fortalece. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões por Daniel é o Deus que cala as vozes da ansiedade que tentam te assustar. Ele coloca um escudo invisível ao seu redor, não para te isolar do mundo, mas para te mostrar que nenhum ataque será forte demais para derrubar alguém que está debaixo da proteção dele. Essa promessa também traz uma verdade importante. Quanto mais você corre para o Senhor, mais protegido você fica. Não é sobre nunca sentir medo, mas sobre não deixar que o medo te domine. Deus entende suas emoções, Ele te acolhe, Ele cura suas feridas internas. E no meio desse processo, Ele te mostra que a ansiedade não tem a palavra final sobre sua vida. A voz que governa seu futuro é a dele, e a voz de Deus sempre traz esperança, nunca opressão. E quando você começa a viver essa promessa, percebe que a proteção de Deus abre caminho para algo ainda maior. Uma paz duradoura que nasce dentro de você, preparando seu coração para descansar profundamente na presença dele. Uma paz que sinaliza que existe mais, que existe um próximo passo onde você aprenderá a recuperar a calma mesmo em meio às tempestades da vida, porque o próprio Deus te guarda e te conduz com amor. Descansar na presença de Deus é como encontrar sombra fresca no meio de um dia quente demais. Você passa por tantos momentos em que a mente parece correr sem parar, e o coração pulsa acelerado por preocupações que se acumulam. Mas quando você se coloca diante do Senhor, algo muda. A alma começa a respirar. É como se Deus, com sua paz suave, colocasse as mãos sobre seus ombros e dissesse: calma, eu estou aqui. E nessa presença que consola, você encontra alívio para o cansaço emocional que tantas vezes te acompanha. A Bíblia mostra que pessoas como Elias, mesmo sendo homens de grande fé, também se desgastavam e precisavam descansar na presença do Senhor. Isso te lembra que até os fortes precisam parar e se recompor. Quando você se aquieta diante de Deus,
Ele te renova por dentro. Ele acalma os pensamentos que parecem não ter fim e devolve ao seu coração o equilíbrio que a ansiedade tenta roubar. O simples ato de se aproximar dele já transforma sua atmosfera interna, como quem abre a janela e deixa a luz entrar. E quanto mais você descansa na presença do Senhor, mais percebe que essa calma tem raiz profunda. Ela não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está com você, cuidando de cada detalhe. Essa paz abre portas para algo ainda mais profundo. A lembrança de que a fé, quando nutrida todos os dias, é capaz de enfraquecer a ansiedade e fortalecer seu coração, preparando você para o próximo passo da caminhada com Deus. A fé tem o poder de fazer aquilo que seus esforços humanos não conseguem: silenciar a ansiedade e fortalecer o coração. Quando você escolhe acreditar, mesmo em meio ao turbilhão, algo dentro de você começa a se reorganizar. A fé real não ignora a dor, mas te lembra que ela não é maior do que o Deus que te sustenta. É por isso que, quando a ansiedade tenta crescer, a fé se levanta como um escudo, trazendo de volta a certeza de que Deus está no controle. E esse simples ato de crer já enfraquece a força da inquietação. A Bíblia mostra isso de forma tão clara na vida de Abraão, que creu contra a esperança. Ele não tinha motivos naturais para acreditar, mas escolheu confiar. E essa confiança o fortaleceu, mesmo quando ele não via saída. Da mesma forma, sua fé pode transformar o ambiente interno onde a ansiedade tenta reinar. Quando você declara no seu coração: Deus está comigo, a ansiedade perde terreno. A fé reposiciona sua mente e devolve firmeza ao seu espírito, lembrando que você não depende da instabilidade do mundo, mas da fidelidade de Deus. E quando você vive nessa postura de fé diária, descobre algo precioso. Existe um caminho para alimentar essa fé e manter a ansiedade enfraquecida. Um caminho onde a palavra de Deus se torna um alimento constante, trazendo entendimento, direção e serenidade. Esse caminho te conduz ao próximo passo, onde a meditação nas Escrituras, especialmente no Salmo 1, se torna uma fonte diária de calma e equilíbrio para sua alma. Que essa palavra tenha alcançado seu coração e lembrado você do quanto Deus deseja te ver caminhando em paz. Talvez, enquanto você ouvia, algumas coisas dentro de você foram sendo esclarecidas. Talvez um peso tenha sido tirado do peito, ou talvez você tenha sentido Deus sussurrando: eu cuido de você. Guarde isso. Não deixe que a ansiedade roube o que o Senhor acabou de plantar no seu coração. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te envolva com uma paz tão profunda que nenhuma preocupação consiga apagar. Que Ele te sustente, te guie e renove sua esperança todos os dias, e que você viva debaixo da presença daquele que nunca falha. E antes de sair, se inscreva no canal para continuar recebendo mais mensagens de fé, esperança e amor da parte de Deus. Te espero no próximo vídeo de Vida e Fé.